bem-vindos ao nosso canal Capoeira Literária. Vamos dar continuidade às nossas resenhas acerca da obra Capoeira Pequeno Manual do Jogador, do mestre Nestor Capoeira. Essa é a 8ª edição, revista e atualizada. Ela contém 238 páginas. Começando aqui com uma ilustração clássica, de grandes livros de capoeira, livros de história do ensino médio, trazem essa ilustração de Rugendas, de 1934, Jogo de Capoeira ou Dança de Guerra. Essa ilustração está no livro que nós estamos resenhando, nas suas páginas 27 e 28. Hoje nós vamos ver a marginalidade no Rio de Janeiro, do início a meados do século XIX, ou seja, de 1800 a 1850. O autor começa nos trazendo a informação de que esse espaço temporal entre a primeira edição do livro, 1981, até a 8ª edição, revista e atualizada de 1998, surgiram diversas outras fontes, diversas outras pesquisas atualizadas acerca das maltas. Essas maltas que eram movimentos de capoeiristas que apavoravam a cidade do Rio de Janeiro durante todo o século passado. Ele traz, por exemplo, aqui uma obra de Plácido de Abreu, de 1886, chamado Os Capoeiras. Plácido de Abreu nada mais foi do que um capoeirista de época que deixou seus relatos, deixou seus depoimentos, seus manuscritos, e que vieram a contribuir para a compreensão daqueles movimentos, daquelas maltas do Rio de Janeiro no século XIX. Continuando ainda sobre os autores que trouxeram novas luzes acerca das maltas, nós temos Jair de Moura, com a obra Capoeiragem, Arte e Malandragem, Cadernos de Cultura da cidade de São Salvador, em 1980. Outra obra de Jair de Moura, Evolução, Apogeu e Declínio da Capoeiragem no Rio de Janeiro, 1995. Indo na mesma linha, nós temos Marcos Bretas, com 2 obras, A Guerra das Ruas, de 1988, Navalhas e Capoeira, de 1989. Por último, não menos importante, Carlos Eugênio Soares, A Negregada Instituição, Os Capoeiras no Rio de Janeiro, de 1994. Então, Nestor Capoeira nos diz que essas 4 obras foram fundamentais para trazer novos elementos para a compreensão do que foram esses movimentos de capoeiristas no meio urbano, no Rio de Janeiro, no início até o meados do século XIX. Aqui é somente uma ilustração que eu tirei da internet, que não consta do livro, Tirei do portal da capoeira, uma representação das maltas no Rio de Janeiro, no século que nós estamos estudando. Qual é o perfil? Qual é o perfil da capoeira e dos capoeiristas neste período estudado, aí do início do século XIX? Segundo Nestor Capoeira, a perspectiva que se tinha da capoeira é a seguinte: a capoeira no Rio do século passado pode ser vista como um grupo de negros e homens pobres de todas as cores, portando facas e navalhas, atravessando as ruas em correrias ou indivíduos isolados, igualmente temidos, conhecedores de hábeis golpes de corpo, ou seja, hábeis movimentos de capoeira, hábeis na arte de derrubar, na arte de dar cabeçada, na arte de dar golpes traumatizantes. Junto com prostitutas, vagabundos, estivadores, malandros, aristocratas, boêmios e policiais, faziam parte dessa buliçosa fauna das ruas, ou seja, desta movimentada fauna das ruas, desta bem tumultuada fauna das ruas. Então, neste submundo que a capoeira subsistia e que a capoeira ia crescendo, no meio de prostitutas, vagabundos, estivadores, malandros. Então, no meio da boemia,
nos submundos, nas noites cariocas, a capoeira ia se firmando, ia se fazendo sustentar como um movimento tanto de resistência quanto de provocação, nós vamos ver mais à frente. Entre o período histórico da chegada da família real portuguesa no Brasil de 1808 até a abdicação de Dom Pedro I em 1831, portanto estamos falando aqui ainda do século XIX, a capoeira era o flagelo das autoridades, ou seja, era dor de cabeça, era pedra no sapato das autoridades. O capoeirista era um problema social muito grande, porque os capoeiristas, eles brigavam, eles tumultuavam, eles terminavam com festas, muitos usavam a capoeira para assaltar, ou seja, a capoeira, ela, digamos assim, ela impunha medo, o capoeirista ele impunha medo, o capoeirista era temido, ele fazia questão de ser temido, de ser reconhecido, ele se organizava em maltas, e nós vamos ver adiante as duas mais famosas no Rio de Janeiro. Então, era um canal expressivo tanto da resistência escrava, né, e foi vítima, a capoeira foi vítima permanente da violência, tanto senhorial quanto a violência policial. Então, vejam bem que a capoeira está sempre nesse limiar ali da marginalidade entre a questão da resistência escrava e a questão da marginalidade enquanto infrator da lei e confrontador das ordens estabelecidas do status quo vigente. Em sendo a capoeira esse fenômeno social, associado à violência, associado à desordem social, associado à subversão da ordem pública, esse movimento reivindicatório que desafiava a ordem estabelecida, desafiava as autoridades estabelecidas, que o Estado fez? Buscou no meio dos próprios capoeiristas pessoas aptas a fazer frente a esse movimento. Ou seja, buscou pessoas ligadas à própria capoeiragem para se tornarem repressores. Nesse sentido, nós tivemos o Major Vidigal, que em 1821 foi nomeado chefe da Guarda Real de Polícia. Esse major era um exímio capoeirista e se tornou perseguidor dos terreiros de candomblé e famoso por torturar capoeiristas, era temido pelos capoeiristas. Ele instituiu uma sessão de tortura chamada Ceia dos Camarões. Eram instrumentos utilizados para surras e tortura de toda a ordem. Então, Major Vidigal era temido e um dos maiores perseguidores das maltas e dos capoeiristas que compunham as maltas. Quem era Major Vidigal? Major Miguel Nunes Vidigal. Era um homem alto, gordo, de calibre de um granadeiro. O que era um granadeiro? Era um soldado especialista em lançar granadas de mão. Soldado forte o suficiente para lançar as granadas o mais longe possível. Moleirão, ou seja, era aquele corpo que transparecia ser molengo, que transparecia não representar um perigo aparente. De fala abemolada, de fala branda, de fala harmoniosa. Mas um capoeirista habilidoso, de sangue frio e de uma habilidade a toda prova, respeitado pelos mais temidos capangas de sua época, respeitada até pelos componentes das maltas. Julgava maravilhosamente o pau, a faca, o murro e a navalha, sendo que nos golpes de cabeça era um todo inexcedível, ou seja, não precisava passar de mais de uma cabeçada. Numa única cabeçada, ele era capaz de derrubar o seu oponente. Em 1824 nós tivemos definições de punições para quem fosse pego praticando a capoeira ou para quem fosse preso praticando algum crime em que se utilizasse a capoeira como instrumento de agressão ao outro. Punição de 300 chibatadas e 3 meses de trabalho forçado no dique da Ilha das Cobras ou na Estrada da Tijuca. No entanto, a capoeira não era usada somente contra policiais, mas também para acertar diferenças
e marcar hierarquias dentro da própria massa escrava. O que significa isso? A capoeira não era praticada somente com o intuito de fazer frente a uma violência policial, a uma repressão policial, ou para afrontar as autoridades constituídas. A capoeira também foi utilizada para se marcar território dos grupos, marcar territórios geográficos das maltas, da atuação de umas maltas em detrimento das outras. Ou seja, onde uma malta se estabelecia, a outra não passava. Dentro dos próprios movimentos da massa escrava, as lideranças eram constituídas por aquele que tinha maior prática da capoeiragem, aquele que tinha mais habilidade, aquele que tinha uma destreza corporal suficiente e uma coragem para fazer frente tanto às autoridades policiais quanto às ameaças dos outros grupos, às ameaças das outras maltas. O constante movimento de maltas, grupos de capoeiristas, pela cidade, mesmo quando defendiam áreas fixas, classificado como estratégia sinuosa, ou seja, uma forma específica de domínio de um território e uma manutenção estratégia daquele domínio por essa malta, mesmo assim, quando somente estava ligado a essa luta de maltas, foi a capoeiragem uma dor de cabeça para os donos do poder. Saindo agora da primeira metade do século XIX e indo para a segunda metade do século XIX, de 1850 a 1900, a capoeira começa a passar por uma transformação. Ela começa a ter novos elementos, ela começa a sair dessa marginalidade e ela começa a angariar praticantes de todas as esferas da sociedade. Então houve uma disseminação para fora do universo dos negros escravos, para fora do universo das maltas. A capoeira chega aos negros libertos, recém-libertos, né? A capoeira chega aos imigrantes pobres, aos imigrantes ricos, ela conquista estrangeiros de diversas nacionalidades, ela começa a ser praticada por policiais, por militares das forças federais, ela começa a angariar a simpatia de intelectuais e ela começa também a ter a simpatia de jovens da elite branca carioca. Então nós estamos saindo de uma fase e entrando numa outra fase, que é a expansão da capoeira para as diversas estratificações sociais, para os diversos nichos sociais, para as diversas classes sociais, se assim podemos dizer. Dentro desse recorte histórico de 1850 a 1900, nós tivemos 4 leis específicas que foram impactar sobre a vida do escravo negro no Brasil, sobre a escravidão. Nós tivemos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de navios negreiros, ou seja, proibia o transporte de escravos de uma nação para outra. Em 1871, nós tivemos a Lei do Ventre Livre. Toda criança nascida de mãe escrava a partir daquela época seria um ser livre, um cidadão livre. Em 1885, nós tivemos a Lei do Sexagenário e em 1888, no dia 13 de maio de 1888, nós tivemos a Lei Áurea, a Lei da Abolição da Escravatura. O que isso tem a ver com o Rio de Janeiro? Tem a ver com o surgimento das maltas, dos grupos de capoeirista, da organização dos capoeiristas em bandos, em maltas. 2 grandes grupos se destacam nessa época, Nagoas e Guaiamuns. Quem eram os componentes tanto de um quanto de outro? Negros libertos após a Guerra do Paraguai. Os Nagoas eram ligados aos monarquistas do Partido Conservador, e os Guaiamuns eram ligados ao Partido Republicano, mais liberal. Os Nagoas usavam como identificação uma cor branca, uma fita branca no braço e ficavam na periferia da cidade. Essa fita branca era uma tradição escrava e africana, e dos baianos seguidores da religião dos orixás. Então nós estamos falando de um período pós-abolição, mas anterior ainda à proclamação da República. Os Guaiamuns eram republicanos
ligados aos republicanos do Partido Liberal, usavam a cor vermelha no braço, ficavam na parte central do Rio de Janeiro, enquanto os Nagoas ficavam na parte periférica, os Guaiamuns ficavam mais na parte central da cidade do Rio de Janeiro. Esse uso da cor vermelha, inicialmente, era uma tradição nativa, podia ser crioula ou ladina. Os Guaiamuns absorveram também imigrantes de outros setores, por exemplo, pobres portugueses, chamados os engajados, ou os fadistas, que eram especialistas em determinado assunto, e até mesmo os malandros. Então os Guaiamuns eram mais diversificados, não se compunha mais somente de escravos, negros escravos. Vou ler aqui para vocês o terceiro parágrafo da página 42, que dá uma panorâmica sobre a formação desses dois grandes grupos de maltas. Em 1865, o Brasil, juntamente com a Argentina e o Uruguai, entrou na guerra contra o Paraguai. A guerra foi patrocinada pela Inglaterra, que era, à época, como se fosse os Estados Unidos de hoje, que não via com bons olhos a economia autônoma do Paraguai. O exército brasileiro formou batalhões de capoeiras, tendo muitos sido agarrados à força nas ruas do Rio. Aos escravos capoeira foi prometida a liberdade no final do conflito. Os capoeiristas do batalhão de Suavos, especialistas em tomar as trincheiras inimigas na base da arma branca, ou seja, na base da baioneta, fizeram miséria na Guerra do Paraguai. E 5 anos depois, os que sobreviveram voltaram como heróis. Muitas destas feras, agora transformados em herói, engrossaram as fileiras dos Guaiamuns e dos Nagoas. Então, olha que interessante. Olha de onde vêm estes componentes destes dois grandes grupos de malta que nós tivemos na cidade do Rio de Janeiro, oriundo de escravos que lutaram na Guerra do Paraguai, que passaram todas as atrocidades lá e que vieram como heróis, mas que não foram reconhecidos pelo Estado brasileiro e tiveram que, entre aspas, cair na marginalidade e atuarem nas maltas. Um movimento interessante também eram os terroristas da Guarda Negra, criada em 1888, que tinha como intuito lutar contra a República e defender a monarquia. Vamos ver aqui o que o autor nos diz na página 42. Outro acontecimento marcante foi a terrorista Guarda Negra, composta de negros capoeiras, criada por volta de 1888 para salvar a monarquia e lutar contra os republicanos. Nascida sob a inspiração de José do Patrocínio e com a proteção de verbas secretas da polícia, foi talvez o episódio mais enfocado pelos historiadores, com as mais diversas interpretações. Os capoeiras negros teriam sido manobrados para defender a princesa Isabel, que os libertou do cativeiro. Mas a verdade sobre a Guarda Negra é bem mais complexa, pois os capoeiras mostraram ter aguda percepção da ação política da elite branca e também de seus possíveis aliados nesta elite, unindo-se a republicanos ou monarquistas, conforme as circunstâncias. Olha que interessante, né? Nós tivemos aí os capoeiristas envolvidos numa grande questão política, entre defender a monarquia ou se aliar àqueles que queriam a proclamação da República. Logo após a proclamação da República, o presidente Deodoro da Fonseca, nomeia o bacharel Sampaio Ferraz, que era um capoeirista também, nomeia ele como chefe de polícia. Vamos ver então sobre as maltas o que o autor nos fala aqui no parágrafo 3º e 4º da página 43. Em 1890, ao prender o famoso e terrível capoeira Juca Reis, olha só que detalhe, famoso e temido capoeirista Juca Reis, são grandes personagens da capoeira. Então Juca Reis, um ricaço filho do conde de Matozinhos, Sampaio Ferraz,
causou uma crise no gabinete dos ministros. Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores e amigo do conde de Matosinhos, foi contra Sampaio Ferraz e pediu a sua demissão, do que o dissuadiu o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. E Juca Reis foi preso e deportado para Fernando de Noronha. Olha só, é meio que uma crise, digamos assim, entre aspas, uma crise diplomática, né? É preso um grande capoeirista, mas esse capoeirista era filho de um ricaço e aí causa um mal-estar entre as autoridades. Na capoeira carioca do século passado, o canto era parte integrante da capoeiragem. O tambor, idem. Olha o detalhe. Mas o berimbau, não. Olha que informação importante. Na capoeira carioca do século passado, ou seja, do século XIX, né? O autor escreveu isso no século XX, o canto era parte integrante da roda das capoeiragens, mas o berimbau não. Então se tinha capoeira no Rio de Janeiro sem a utilização do berimbau, tal qual nós a conhecemos hoje. E nem o jogo era semelhante, embora existissem as pernadas, cabeçadas, bandas e rasteiras. Não existiam academias e sim maltas, abre aspas, gangues de capoeira. Na base das maltas estavam os caxinguelês ou carrapetas, os menores aprendizes. Depois vinham os capoeiras amadores, os que não se alimentavam e não se alinhavam nas gangues. Em seguida, os capoeiras profissionais, que conviviam no interior das maltas e praticavam abertamente a capoeira. E, finalmente, os chefes das maltas, o chefe de malta. Olha só, então a capoeira começa a se estruturar dentro das maltas, tendo uma hierarquia, desde aquele aprendiz iniciante até aquele que detém mais a destreza corporal, mais a habilidade, mais detentor do conhecimento da prática da capoeiragem, que vai se tornando o chefe e o líder das maltas. Muito interessante essa parte. Dentre os personagens mais famosos, digamos assim, com maior expressão dentro das maltas, nós tivemos alguns chefes lendários. Dentre eles, Capanhão, Manduca da Praia, cantado em verso e prosa nas rosas de capoeira, Trinca Espinha e Carrapeta. Abre aspas. Enquanto os marginais se mantinham ocultos, o capoeira primava pela notoriedade. As aparições da capoeira nas festas populares fortaleciam seu prestígio frente à população. Prestígio refletido na presença frequente de adolescentes nos exercícios de capoeira daquela época. Então, o capoeirista, a capoeira, apesar de ser marginalizada, apesar de ser perseguida pelas autoridades, eles não se mantinham ocultos, eles se faziam perceber na população, eles frequentavam as festas populares, eles faziam e mostravam sua destreza para que com isso eles pudessem angariar simpatizantes para a sua prática, né? Tanto é que o autor fala aí, a presença frequente de adolescentes nos exercícios de capoeira daquela época, ou seja, vai conseguindo angariar e trazer para o seu meio toda aquela população que nós falamos atrás, de policiais, de militares, de intelectuais, de estrangeiros, sejam eles ricos ou pobres. A capoeira, ela começa a fazer essas aparições e começa a trazer para dentro do seu movimento outros elementos. Conflito entre as maltas. Como se davam esses conflitos? Existia também um complexo mecanismo cultural que presidia o conflito entre os grupos, conformando uma tradição que era rigidamente respeitada. Olha que legal. Até entre as maltas havia, digamos assim, um código de ética, e quando havia determinados conflitos, tinha toda uma ritualística para resolver a questão. Vamos ver aqui na página 45. Se os chefes decidiam
que uma questão fosse resolvida em combate singular, enquanto os dois representantes das cores vermelha e branca se batiam, as duas maltas conservavam-se à distância e, fosse qual fosse o resultado de ambos os lados, rompiam aclamações ao triunfador. A chegada da polícia desarticulava os dois grupos, que fugiam de forma organizada. A capoeira no Rio, no século passado, foi algo rico e bastante complexo. Exprimiu uma política de luta, a luta das maltas se confundia com o embate político partidário da elite. Também foi importante na história das relações raciais do Rio de Janeiro, uma vez que atraía negros, tanto os escravos quanto os libertos, intelectuais, militares, políticos, ricaços que frequentavam o meio boêmio e estrangeiros de diversas origens e diferentes classes sociais, o que mostra a sua flexibilidade e capacidade de incorporar novos grupos. As maltas não foram apenas instrumentos manipulados pelos políticos. Os capoeiras mostraram ter aguda percepção da ação política da elite branca e também dos seus possíveis aliados nessa elite. Isso aqui é um trecho de Plácido de Abreu em seu livro Os Capoeiras, de 1886. Então vejam só como que a capoeira, desde o seu início, ela está intimamente ligada a questões políticas. Num primeiro momento, na questão da libertação do povo negro, na questão do grito de uma expressão racial em busca de liberdade e, posteriormente, esse envolvimento, digamos assim, até involuntário, entre duas questões que eram a proclamação da República ou a manutenção da monarquia. Bem, chegamos ao final dessa aula, né? Vamos às considerações finais do vídeo. É um assunto bem complexo essa questão das maltas, até porque quanto mais se avançam as pesquisas, quanto mais se avançam os estudos, mais vai se descobrindo. Porque a história é assim, a história é dinâmica, a história não é estática. A história ela vai sendo desvelada quanto mais forem apresentados os fatos históricos descobertos. Então nós temos ainda bastantes trabalhos, com certeza absoluta, nas nossas resenhas. Nós vamos achar ainda muitos assuntos acerca das maltas que venham, às vezes, complementar esses apresentados por Nestor Capoeira, às vezes vem colocar algum desses questionamentos em xeque, mas o importante é isso. O importante é nós avançarmos nos nossos estudos, nós lermos diversos autores para que nós possamos ter um substrato para a formação nossa intelectual acerca do que estamos estudando, né? Faltam documentos para subsidiar as versões, como nós vimos na aula anterior, diversos documentos sobre os negros foram queimados, foram destruídos, né? E por Rui Barbosa, né? E muitas pesquisas ainda estão sendo realizadas, muitas obras publicadas, e é bem isso, né? Nós temos que fazer a história acontecer, nós temos que buscar aprender sempre e trazer luz a todos esses acontecimentos para que a gente possa compreender a capoeira antes, durante e depois o período da escravidão até chegar nos dias atuais, com todas essas questões presentes, todas essas questões que envolvem a prática da capoeira hoje, todas essas questões que causam muitas polêmicas. Nós tendo um conhecimento do passado, nós vamos conseguir ter mais argumentos para defender o nosso ponto de vista, seja ele a favor ou contra o que nos for colocado. É isso. Até a próxima aula. Axé.